Olá pessoal, vamos entender como é que a gente pode proceder para criar um rig de animação através de um objeto na forma de um olho. Eu criei uma esfera e essa esfera eu rotacionei pelo eixo X, aproveitei os polos e criei essas cores aqui pelo modo sólido. Vocês podem criar clicando em material e vindo aqui, ó pessoal, na opção Viewport Display, atribuírem cores no modo sólido. Mas são cores que vão ficar somente para esse tipo de viewport, elas não vão ser renderizadas. Então, se vocês quiserem dar cor real, vocês têm que aplicar para as faces materiais, usando a viewport em modo material e no modo renderizado, vindo aqui na opção Base Color, tá? Então, vou dar aqui uma cor azul para ficar parecido, azul mais claro. Pronto, então voltando à nossa viewport em modo sólido para facilitar, qual é o processo que eu preciso aqui para criar uma animação desse olho através de um bone, que é uma armadura? Primeiro passo, eu estou com o olho no centro, vejam que o ponto de origem dele está bem no meio. Eu vou acrescentar nesse objeto, clicando em Add, ou então posso usar o Shift A, tá pessoal? Um objeto do tipo Armature. Ele cria o primeiro osso, que é a armadura, e eu vou vir aqui na barra de propriedades, clicar nesse ícone ó, que aparece chamado Object Data Property. Vocês vão usar nessa opção aqui, Viewport Display, a condição no modo em front, para vocês enxergarem o osso aí durante o processo. Eu vou precisar rotacionar esse osso, fazendo com que a cabeça aqui de cima venha na direção do Y negativo. Então eu vou usar o eixo X. RX90, Enter, eu coloco a cabeça apontando para cá, para a direção da retina. Vamos entrar com esse osso selecionado no modo Edit Mode. Vamos agora acrescentar um novo osso na cena usando o atalho Shift A. Veja que ele já adiciona de forma automática um osso e nós vamos encostar o cursor nele, clicar L para selecionar ele apenas e vamos ativar o Move. Selecionar a setinha que representa o eixo Y aqui do transformador e arrastar ele para cá. Esse osso que está aqui, ele vai controlar o nosso olho na movimentação. Com os dois ossos criados, nós vamos para o modo chamado Pose Mode. Eu vou selecionar o primeiro osso, que é a armadura, e aqui eu vou vir nessa barra de propriedade, vocês vão ver que existe essa opção aqui chamada Bone Constraint Properties, que refere-se às restrições para os ossos. Então eu seleciono e vou adicionar um bone constante do tipo Dumped Track. Antes, porém, eu peço a vocês que vocês selecionem cada osso, clique nesse ícone aqui em forma de um ossinho. Vocês vão ver que no primeiro eu tenho a opção chamada Deform habilitada. Quando eu selecionar o segundo, ela também está habilitada. Então nós vamos no segundo desabilitar essa opção. E vamos voltar selecionando o primeiro osso para o nosso Bone Constraint Properties. Aqui em Target ele está dizendo quem é o alvo para a nossa operação com esse constraint. É a armadura. Quem é que vai fazer a movimentação dele durante o processo? Aí nós vamos no Bone e clicamos, é o osso 001, que é esse osso de cá. Então agora, criado o constraint com essas duas configurações, selecionando de cá, usando a tecla G, perceba que o nosso osso principal, que é a armadura, acompanha o osso 001. Como é que eu faço agora para fazer o olho se locomover a partir dessa restrição que eu fiz aqui? Então eu volto aqui para o modo chamado Object Mode, clico fora, seleciono primeiro o nosso objeto em forma de olho, com o Shift pressionado eu seleciono o nosso Bone.001. Aqui nós vamos usar Ctrl P para abrir o menu Set Parent Tool e vamos fazer o parentesco usando essa rotina aqui, ó, Automate Weights. Para poder funcionar agora o movimento do olho, nós vamos voltar para o modo Pose Mode, selecionamos o primeiro osso e com a tecla G, para onde nós direcionarmos esse osso, a gente movimenta os olhos. Então agora eu posso selecionar todos os nossos itens aqui, dar um Shift D, X para correr pelo eixo X e com a cópia feita nós vamos selecionar ambos e vamos entrar no modo de rotina Pose Mode. Agora se eu selecionar esse primeiro osso, utilizar aqui a tecla G, perceba que eu movimento apenas esse osso.
Se eu selecionar o que está aqui desse lado, eu movimento apenas esse olho aqui, tá vendo? Agora, se eu quiser movimentar os dois olhos simultaneamente, eu seleciono os dois ossos de controle com o Shift e posso usar a tecla G para direcionar da melhor forma. A gente pode agora criar uma animação desses dois ossos selecionados aqui na timeline. Então, aqui no frame 1, com os dois ossos selecionados, eu posso utilizar a tecla I, Location Rotation. Aqui no frame 60, eu posso movimentar com a tecla G nessa direção, tecla I, Location Rotation. No 120, eu posso movimentar nessa direção, tecla I, Location Rotation. No 180, posso movimentar nessa direção, tecla I, Location Rotation. Então eu vou usar apenas 180 frames. Finalizo aqui com 180. Volto agora para o modo Object, dou Player. Vocês vão ver os nossos olhos. E esses ossos, na hora que vocês forem utilizar aqui a vista pelo modo de câmera, vocês podem enquadrar os olhos. Se vocês quiserem fazer a renderização agora da cena usando o Render Image, percebam que os ossos não vão sair renderizados. Como eu estou aqui sem uma imagem de plano do fundo decente, eu vou clicar no Word e vou carregar uma imagem HDRI para que vocês vejam melhor esse olho. Vou usar essa daqui. Agora, renderizando a cena, eu tenho uma imagem melhor aqui do processo. E para criar a animação, eu agora vou utilizar aqui o Render Animation, mas antes eu vou vir em Output, definir uma resolução, definir um nome para o arquivo, vou botar aqui olhos. Vou selecionar um formato de vídeo, nesse caso eu vou usar VJPEG porque eu não quero som. E definido resolução, o nome do arquivo, a pasta onde eu vou gravar e o formato, eu venho aqui e uso a opção chamada Render Animation. Ele vai renderizar o quadro a quadro dos olhos se movimentando e no final eu vou trazer aqui o vídeo como ficou para mostrar a vocês a conclusão. Espero que vocês tenham entendido, bom proveito e até um próximo vídeo.